Oi, gente, bom dia, espero que estejam bem nesse dia frio. Então, essa aula é a aula do dia 8, né? Dia 8/6, nossa penúltima aula, pelo que está aqui no e-aula. Semana que vem eu vou postar um vídeo, ainda não sei se eu vou gravar o vídeo para vocês ou se eu vou usar um de um amigo meu que também tem muita produção de material sobre filosofia, né? E especificamente queria falar um pouquinho sobre Habermas, né? Mas o livro que eu encomendei ainda não chegou, então espero que ele chegue para poder também fazer uns aportes legais com vocês, né? Para vocês também ter um... Enfim, né, vocês conhecem muito teoria da parte das relações internacionais, então eu também me preocupo em apresentar algumas perspectivas filosóficas dentro da filosofia política para vocês, tá legal? Eu queria trabalhar então hoje, são o parágrafo 13, 14 e 15. 13, 14 e 15. Apenas esses três, que já tem umas boas e longas páginas, do Direito dos Povos de John Rawls, tá? Eu vou tratar aqui só algumas teses, assim, né, tentar ir com vocês, o texto já vai estar disponível para vocês também, algumas teses sobre a teoria não ideal. Vocês leram, né, e estudaram, e eu fiz uma aula também sobre isso com vocês, sobre a teoria ideal de John Rawls, né? John Rawls dividiu, né, em 5 povos, os povos liberais, os povos decentes, os povos com o que ele chama de absolutismo benevolentes, os povos com ônus históricos, ou, né, e o último é os povos fora da lei, os povos fora da lei. Então, ele trabalhou o que ele chama de povos bem ordenados, são os povos liberais e decentes. Então, lá, esses povos são os que podem fazer parte do que ele chamou de direito dos povos, né? E fez todo aquele processo, de novo, da construção da posição original para encontrar, então, aí, o que ele chamou dos direitos dos povos, né? Então, em um primeiro momento, aqui, diferentemente do que nós vimos, por exemplo, com Kant, né? A concepção de John Rawls ela é um pouquinho mais estrita de quem pode ou não pode participar do direito dos povos. Porque aqui é uma questão, a aquiescência do direito dos povos também é um processo que depende da construção doméstica de cada sociedade e, na visão de John Rawls, é uma sociedade baseada no que ele chama de um liberalismo igualitarista, né? Conforme eu mostrei para vocês, toda a estrutura da sociedade, porque também esses tipos de sociedade, assim como ele vai chamar sociedades decentes, que não são sociedades liberais, democráticas, mas elas guardam aí a proteção dos direitos humanos, uma consulta decente dos cidadãos, né, nos processos políticos, participação, né, guarda aí a razão pública. Então, ele na verdade não dá nenhum exemplo real de povo decente. Ele cria o que ele chama de Casanistão, né, que seria um país onde teria algumas restrições ainda religiosas, ele inventa aí, mas seria um povo também que poderia participar então do direito dos povos, porque guarda aí todas digamos, características que permitiriam então, né, a formação aí de domesticamente de uma sociedade minimamente razoável de se viver e viver bem para desenvolver o que ele chamou de ele tem uma concepção de pessoa, né? A pessoa para ele tem duas que ele chama de duas capacidades morais. É a capacidade de criar uma concepção de justo e uma concepção de bem, né? Eu já mostrei a vocês e conversei. A concepção de justiça seria a capacidade de nós endossarmos uma concepção de justiça. E, segundo ele, a concepção que qualquer pessoa, de uma maneira imparcial, poderia endossar seria a concepção de justiça que ele elaborou, a justiça como equidade, porque seria aquela justiça que permitiria, então, mesmo havendo a desigualdade, que houvesse promoção e oportunidade de todas as pessoas, indiferente de classe, cor, raça, gênero e etc., pudessem ter aí desenvolver uma concepção de vida boa, o que ele chama de bem, né? Então, seria a melhor sociedade, né? Que permitiria isso, né? Eu discuti um pouco com vocês melhor na aula que a gente viu na outra vez. Então, a doutrina, então para começar, né, ele afirma aqui que no parágrafo 13, né, a doutrina da guerra justa, um pouco aqui ele trabalha sobre isso, né, vocês estão cansados também de ver essas questões, mas o direito à guerra, né, então, o que ele vai a defender aqui, né, eu vou fazer algumas referências, alguns excertos aqui do texto para vocês também
depois quiserem já vão lá anotando ali, né? Então, como ele vai dizendo, né, a ideia aqui é poder, né, falar da relação dos povos bem ordenados com os povos fora da lei e com os povos com do que ele chama com aqui, que são os dois tipos, na verdade, né, de teoria, com os povos com condições desfavoráveis, né? Então, o absolutismo benevolente que ele nomeia são povos que não necessariamente são povos assim, beligerantes, mas são povos que não garantem internamente ainda uma estrutura de consulta decente no que se refere à política, né? E não garante também, de certo modo, estruturas de promoção de razão pública. Então, por isso que ele não é um povo bem ordenado, mas não é, aqui na teoria ideal, ele não entra nessa relação com os povos bem ordenados, né, que são os povos liberais e os povos decentes. Então, essa concepção que ele chama de teoria ideal, né, ele vai dizer aqui, é uma concepção que deve guiar esses povos, ou os povos bem ordenados, né, liberais e decentes, na conduta mútua e na idealização de instituições comuns para o benefício comum. E deve guiá-los na maneira de lidar com povos que não são bem ordenados, tá? Então, essa é a ideia de uma teoria não ideal, né? Então, ele vai pressupor todo o tempo que há, então, o direito dos povos, né? Ele é o pressuposto aqui dele, que há o direito dos povos e que os povos já bem ordenados estão aí já instaurados, tá? Então, ele tem ele é um kantiano, né? Então ele tem o seu grau de idealidade aqui. Por isso que ele já nomeou como uma teoria ideal. Lembrando daquele que ele trabalhou lá no primeiro, né? A ideia de utopia realista, né? Que é aquilo que a nossa capacidade de razão prática consegue imaginar como possível e realizável no mundo. Embora de um momento da onde nós estamos, nós vemos isso como uma utopia. Mas é praticamente possível que se realize. O que impossibilita, na verdade, são as próprias relações, né? O modo como o que é colocado na frente de cada, né? Ele pensa uma perspectiva de cooperação. Se todo e qualquer estado, né, cooperasse, seria possível chegar num estado desse, né? Ele vai dizer que existem povos bem ordenados, né? Como deve-se agir diante dos povos não ordenados, né? Ele vai dizer, tomamos como características básicas dos povos bem ordenados o fato de que desejam viver num mundo em que todas as pessoas aceitem e seguem o ideal do direito dos povos, né? Então esse é o... e ele vai perguntar, então, a partir da teoria não ideal, né, como pode se buscar e se aproximar né, os povos os povos bem ordenados, não bem ordenados, a chegar a esse momento, né? A questão toda, né, da transição de um mundo onde, por exemplo, contém estados fora da lei e sociedades sofrendo de condições desfavorizadas para um mundo né, em que todas as sociedades venham a aceitar e a seguir os direitos dos povos. Então essa é a preocupação dele nesse momento. Existem dois tipos de teorias não ideais, tá? Então, isso é importante. Dois tipos de teorias não ideais. Que, primeiro, é um tipo de teoria que lida com as condições de não aquiescência, né? E aí que a gente estamos falando de regimes, né, que pensam que a política externa é suficiente pensá-la como e desenvolvê-la a partir de guerrear para promover, né, os interesses, né, do Estado, né, ou do regime. Então essa é uma teoria da não aquiescência, que, segundo ele, quem desenvolve esse tipo de teoria, ou quem trabalha, ou quem está posto dentro dessa teoria, são os estados fora da lei. E o outro tipo de teoria não ideal, ou uma subdivisão da espécie, né? Uma subdivisão do gênero não ideal, seria então a espécie que lida com condições desfavoráveis, né? Que são as condições de sociedades, ou seja, com circunstâncias históricas, sociais, econômicas que tornam difícil, se não impossível, a conquista de um regime bem ordenado, liberal ou decente. Então essa é a concepção de povos com ônus históricos ou condições desfavoráveis, né? Com várias questões históricas, sociais e econômicas. O direito à guerra, então, né, na teoria da não aquiescência, tanto os povos aqui, né,
o direito tanto dos povos bem ordenados, tanto dos povos decentes quanto dos povos liberais. A questão aqui é só em relação, então, à guerra de autodefesa, tá bem? Não seria diferente de imaginar que ele iria, né, pensar, até porque vocês viram, né, a diferença entre o povo e o Estado, né, essa diferença que ele trabalha bastante lá no início, né, no parágrafo 2 lá. Então, essa diferença é importante aqui, que ele continua mantendo sempre, né, dentro da sua teoria. A ideia é sempre, né, de proteger a guerra de autodefesa, proteger e preservar as liberdades básicas dos seus cidadãos e de suas instituições políticas constitucionalmente democráticas, né? Também sociedades liberais, aqui em relação às sociedades liberais, não pode exigir em nenhum momento que os cidadãos que estão nas suas sociedades lutem para conquistar riquezas econômicas, né? Ou, sobretudo, né, violar esses direitos individuais. Lembrando, né, John Rawls aqui é um liberal, no sentido forte do termo, né? Então a questão sempre, o primeiro princípio que nós vimos da sua teoria da justiça garante isso, né? Então sempre em relação ainda a isso, né, que esses governos constitucionalmente liberais, né, por meio de política e seguindo a ideia de razão pública, né, pode permitir aí que os cidadãos que fazem parte da sociedade, né, possam emitir seu valor sobre determinadas decisões do Estado, sobre participação de guerra, sobre né, a questão de autodefesa, ou de fazer parte de determinados exércitos, né? Então isso é algo que é caro tanto a Kant, né, como um defensor da razão pública, como John Rawls, como também é caro, por exemplo, a Jürgen Habermas, né, onde defendem fortemente a necessidade da razão pública ser quase como uma instituição, embora não seja fundamentalmente algo físico, mas ela como uma instituição em sociedades democráticas que necessita-se que ela seja de fato ouvida. É difícil de pensar, né, que a razão pública seja de fato algo unívoco, né? Mas ela consegue, de certa modo, impactar, né, nessas comportas políticas, como chama o Habermas, e chegar, né, nos parlamentares, nos governantes, e fazem força de fato, né? A gente vem vendo isso, né, ao longo aí dos últimos anos, como as redes sociais, que é um espaço de manifestação da razão, embora nem sempre é uma manifestação de razão imparcial, mas quando há uma decisão muito esdrúxula, né, e há uma enxurrada de críticas, né, a gente vê como, né, isso acaba sendo revisto, repensado, embora, né, as redes sejam lugares também de manifestação de inúmeros tipos, né, inclusive, né, ideias que sequer poderiam participar de um jogo democrático, né? Então tem nesse ambiente o instrumento, né, das redes sociais, onde se manifesta a razão pública, também manifesta-se outras coisas. Né? A gente não é ingênuo imaginar que um instrumento que serve para manifestar unicamente a razão pública não seria um instrumento para manifestar um tipo de loucura ou, né, alguma coisa nesse sentido, né? Algumas ideias que não cabem dentro de uma estrutura democrática. Os povos decentes também têm aí o direito a guerrear, né? Vamos lá, também apenas em autodefesa, né, contra os estados fora da lei. Ele pressupõe já durante todo o livro que estados democráticos, né, ou estados liberais e decentes não fazem guerras entre si. Tá bem? Então ele assume essa tese. Traz alguns exemplos, né, que não aconteceu. Os absolutismos benevolentes, que não são sociedades que, segundo ele, entram na teoria do não ideal, ou, né, aqui da questão da guerra, mas ele também teria uns povos que ele chama que seriam povos, por exemplo, ó, ele não é uma sociedade bem ordenada, já que não oferece aos seus membros um papel significativo nas decisões políticas. Mas qualquer sociedade que não seja agressiva e honre os direitos humanos tem o direito de autodefesa. Então, né, se essa sociedade, né, pensando nas inúmeras circunstâncias e contingências e formação dessa sociedade, ela também ela teria o direito de autodefesa aqui
em relação aos estados fora da lei, que são estados ou, né, são estados beligerantes que buscam o interesse, ainda entendem a guerra como uma extensão aqui da política e de buscar os interesses, desenvolver, né, os interesses da sua sociedade, né? Então, o direito dos povos guia então aí as sociedades bem ordenadas no conflito com os regimes fora da lei, ao especificar o objetivo que elas devem ter em mente e indicar os meios que podem usar ou que deveriam evitar. Então aqui, o direito dos povos como um guia para a política externa, ela tem isso, né? Ela guia aí os povos liberais e decentes, né, para o que ele chama de sociedades bem ordenadas, sempre, né, para aí como vão se relacionar com os estados fora da lei, porque no fim também a ideia é que os estados fora da lei, com o passar do tempo e um pouquinho de sorte, como ele vai dizer, possam aí então né, fazer essa transição para minimamente um estado decente, né? Os direitos humanos, ele vai dizendo assim, assegurados em toda parte. No fim, ele é um grande defensor dos direitos humanos. Aqui todo o rol de direitos individuais, direitos, né, os direitos que são minimamente, a gente pode pensar, para desenvolver uma concepção de bem, né, aqui no sentido rawlsiano, né, para que a gente possa desenvolver aí uma concepção de vida boa, né, possa viver razoavelmente bem, né. Mas então, os povos bem ordenados, né, alcancem os objetivos ao longo prazo, esse de desenvolver uma política, né, tanto em relação à guerra, né, fazer isso de uma forma, quando necessário, né, fazer de uma forma que possibilite trazer esses povos estados fora da lei para um grau de decência, mas e um jeito de fazer isso também, né, ele sempre fala que a necessidade de estabelecer instituições, e não só instituições, mas práticas, né, que sirvam como um tipo de centro de confederativo e fórum público, que ele chama isso, né, para sua opinião e política comuns quanto a regimes não bem ordenados. Podem fazer isso, ele vai dizendo, como instituições como a ONU, né, ou formando alianças separadas de povos bem ordenados em certas questões, né. Então esses centros confederativos poderiam ser usados então aí para formar e expressar a opinião das sociedades bem ordenadas. E essas, né, essas confederações, essas práticas, essas opiniões de sociedades bem ordenadas, ele vai dizer, embora muitas vezes possam não fazer frente a povos fora da lei, ou povos, né, com algum que queiram proceder a fazer guerra, as sociedades, né, bem ordenadas, elas conseguem ter uma opinião e conseguem fazer críticas e manter, né, o modo como pensa, né? Então, isso de certa forma também permite que o outro lado, ou os outros lados, compreendam ou entendam qual é a opinião dos outros povos, né, dos povos bem ordenados, tá? Então essa foi assim, né, o panorama aqui, né?